Concurso da Secretaria de Tesouro Nacional, cargo de auditor federal, na especialidade, na área de econômico-financeira. É sobre esse cargo que eu vou falar. O edital foi publicado essa semana. Nós temos quase 4 meses e meio até a prova, que é um excelente tempo para você correr atrás do prejuízo, se ficou alguma lacuna na sua preparação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o edital, vou analisar rapidamente o edital, vou explicar algumas técnicas de estudo, como que você organiza os seus estudos nessa reta final, com o que você tem que ter cuidado, o que está mais ou menos tranquilo. Vamos falar um pouquinho das matérias também. E vamos embora. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos começar com as informações básicas do cargo. A banca é FGV, informações básicas do concurso. FGV, lamento, infelizmente, boa sorte, mas é o que temos, é a regra do jogo mesmo. É uma banca difícil, tem dado problema nos últimos concursos, mas não tem nada que você possa fazer sobre isso. Então, baixa a cabeça e estuda. Prova prevista para o dia 2 de junho e 18 vagas na área econômico-financeira. No total são 40 vagas, tem algumas outras áreas como contador, TI, etc. e tal. Vou falar aqui da econômico-financeira somente, mas a análise geral e as técnicas de estudo servem para qualquer um dos cargos, beleza? Então assiste se você estiver estudando para outro cargo também. Prova objetiva, 50 pontos de conhecimentos gerais, 140 pontos de conhecimentos específicos. Eu já coloquei a pontuação aqui, beleza? É pontos, não coloquei a quantidade de questões. Você tem que fazer 40% na prova de conhecimentos gerais ou na de conhecimentos específicos e não pode zerar nenhuma matéria. A gente tem pontuação mínima que é equivalente a uma questão. Não pode zerar nenhuma matéria. Você que estava querendo jogar estatística pela janela, vou ter algumas dicas para você, não vai dar para fazer isso. São 60 pontos na redação, então uma quantidade de pontos bastante relevante, vai ser sobre atualidades, 40 a 60 linhas, vai ser uma pergunta boa para você escrever tudo isso, e serão 200 correções, beleza? Então até a posição 200 você vai ter a sua redação corrigida. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma prova sem grandes diferenças, mas com uma ênfase muito grande em economia. Se você nunca viu economia, provavelmente não é uma prova para você. Leva isso em consideração. Por quê? Além de ser razoavelmente extensa para estudar, ela é muito difícil. Beleza? Você pode encarar se quiser, se você já leu todo o resto, está tranquilo, vai poder se dedicar ali todo dia várias horas, ok, boa sorte. Mas se você não está nessa situação, se você tem pouco tempo, falta várias matérias, pensa bem, porque economia é uma das matérias mais difíceis no estudo para concurso. E a prova de economia na prova da Receita Federal, feita pela FGV também, foi terrível. Teve gente reprovada por zerar economia. Ok? Muito triste, mas acontece. Vamos lá. Na prova de conhecimentos gerais, a gente tem finanças públicas e AFO valendo 20 pontos. Tá uma matéria mais geral, mais conceitual, beleza? Finanças e AFO aqui embaixo são separadas e são mais detalhadas um pouco. Lá em cima está um pouco mais conceitual, um pouco mais light. Ainda assim, algumas coisas que você não está acostumado a ver no seu estudo para concurso, de AFO e tudo mais, vai ter que pegar, vai ter que dedicar um tempo também a essa leitura. Língua portuguesa, 8 pontos somente, pouquinha coisa, você vai estudar a língua portuguesa basicamente fazendo questões FGV. É o que interessa agora para você fazer questões. Não está na hora mais de ler a teoria da língua portuguesa, não vale a pena. É muito lento e não vai tirar tanto ponto dali. Então pega, bota essa matéria logo no modo via questões, você vai ficar fazendo 10 a 15 questões por assunto. Cada vez que pega português no seu ciclo de estudos, 10 a 15 questões por assunto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ciclo. Direito administrativo e administração pública também vale 8 pontinhos. Não está especialmente difícil, não está especialmente longo. É encarar. Você pode tentar dividir essas matérias em duas no seu ciclo. E aí você vai dedicar um tempo a direito administrativo, um tempo a direito à administração pública. Mas não sei se vale muito a pena, especialmente se você tiver mais curto de tempo de estudo para o seu ciclo, porque as duas juntas valem 8 pontos. Então, teoricamente, são as duas matérias que valem menos pontos na prova. 4 cada uma, em média. Então, assim, nem sei se vale a pena dividir essa carga horária aqui. Só se for para deixar via questões. Você pode tentar pegar a administração pública via questões, deixa essa matéria com 30 minutos no ciclo, faz 10 questões de cada assunto. Cada vez que passou pela matéria, 10 questões de um assunto.
Pegou matéria de novo, outro assunto. Na primeira passada, se você nunca estudou administração pública, ouviu pouca coisa, o seu percentual de acertos vai ser mais baixo. Você está usando essa técnica para aprender, não é para testar a sua conexão com o cosmos, para puxar uma informação de administração pública, não. Você está aprendendo fazendo questões, então esquece o percentual de acertos e fica fazendo as questões. Administrativo, 7 pontinhos, sem mistério. Estatística, 7 pontos. Vamos lá. Estatística é uma das matérias mais difíceis no estudo para concurso. Parabéns, você escolheu um concurso com 2 das matérias mais difíceis. Faltava só contabilidade geral para você fechar a sua autoflagelação com chave de ouro. Estatística é difícil, a parte inferencial é mais difícil ainda. Então, se você tem dificuldade nessa matéria, tenta pegar pelo menos a estatística descritiva, que é um pouco mais palatável. Tendo dificuldade, não tenta aprender todos os assuntos. Deixa a inferencial de lado, foca mais a descritiva e um ou outro assunto mais simples que você encontrar ali. Aprende esses assuntos para você acertar 1, 2, quem sabe 3 questões de estatística, não zerar e manter a sua chance de brigar por uma vaga. Ok? A gente está falando aqui de uma matéria que não vale nem 5% da prova. Tá? Então não vale a pena gastar muito tempo com ela. Toma muito tempo para estudar, toma muito tempo para revisar e toma muito tempo na hora da prova. Então tem grande chance de chegar na hora da prova você gastar 10 minutos numa questão só e um risco enorme de ainda errar. Os professores de estatística que me desculpem, mas essa matéria é uma das boas para a gente deixar de estudar. Beleza? Se você quiser uma indicação de professor bom de estatística, tem o Guilherme Neves, que é muito bom. Ele tem um curso chamado Escola de Exatas, se eu não me engano. Recomendo. Na prova de conhecimentos específicos, a gente tem as matérias que valem muitos pontos. Então, economia brasileira, que é basicamente uma história da economia, é até interessante para você saber como é que a gente chegou nesse buraco chamado Brasil. É muita coisa para ler, não especialmente difícil, mas algumas decorebas. Então, se você está lendo pela primeira vez e não tem muitas questões de provas anteriores, seria interessante que você anote algumas decorebas, ou pelo menos grife algumas decorebas no material, para numa revisão de véspera olhar essas decorebas. Algumas coisas difíceis que você não sabia, que não fazem muito sentido, umas informações mais detalhadas, assim, que você sabe que não vai pegar, separa no seu material. Ou grifa para reler esses grifos perto da prova, ou cria flashcards ou caderno de erros, beleza? Seria mais uns flashcards ali, para você anotar uma pergunta e uma respostinha para você tentar memorizar isso aí. Economia no setor público. É um balaio de gato, tem muita coisa diferente, toca várias matérias diferentes aqui dentro, sempre, claro, com ênfase na economia do setor público. Muita coisa para ler, não é especialmente difícil, mas se você nunca viu, vai ser uma novidadezinha para você. Dedica uma carga horária. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre divisão de carga horária quando estiver falando de ciclo de estudos. AFO não está especialmente longa, mas ela está bem detalhada. Então, ainda mais valendo 40 pontos, é a matéria que vale mais pontos nessa prova. Tem que ficar muito bom em AFO. Tem que dedicar mais horas a ela, tem que estar bem com um percentual de acertos bom. Então, mesmo que você já tenha estudado a AFO, você tem que cuidar de manter as revisões e as questões, fazer o caderno de erros, reler seu caderno de erros a cada 15 dias, mais ou menos, daqui até a prova. Beleza? Não dá para vacilar com essa matéria. E nessa parte de baixo aqui de conhecimentos específicos, ela está mais detalhadazinha, está pegando mais... Lá em cima está uma coisa mais geral, mas aqui embaixo ela está bem detalhada, bem clássica. Finanças. Finanças é basicamente mercado de capitais, investimentos, essas coisas assim, nada muito complicado, mas se você nunca viu, é muita novidade. Vai gastar tempo com ela também. E macro e micro, cada uma valendo 20 pontos, boa sorte. São 40 pontos aqui para economia, né? Que a gente não costuma ver essas duas matérias divididas. Então, economia junto com a AFO é a matéria que vale mais pontos também nessa prova. É uma das mais difíceis, como eu já falei, você vai gastar tempo com ela. Normalmente, se você nunca viu economia, o ideal é você ter uma noção geral antes de tentar pegar os detalhes, beleza? Então, tendo tempo, o que não é o caso, mas tendo tempo, tem gente que recomenda que você leia o curso de economia, geralzão, na batida só, sem revisar, sem nada, sem grifar, sem nada, para você ter uma noção geral do que é e depois você voltar estudando, aí sim, com atenção e fazendo questões. Se você conseguir um curso básico de economia na internet, um vídeo, alguma coisa assim, para você ter uma ideia geral, também vai te ajudar a pegar essa matéria melhor.
estar começando do zero nela agora vai ser um grande desafio, tá? Você pode tentar pegar uma videoaula online, alguma coisa mais geral de micro ou de macro para você ter uma base antes de começar a estudar essas matérias, senão vai ser muito abstrato. Tem gente que leva jeito para economia, lê e entende, eu sou um deles. Na minha prova de auditor da Receita Federal foram 5 questões de economia, eu sabia 4, chutei a quinta e acertei as 5, beleza? Mas tem gente que tem uma trava mental com a economia e não entende nada do que é dito ali, beleza? Então, pode ser um grande desafio se você nunca viu essa matéria, fica de olho nisso. Infelizmente, é a matéria que vale mais ponto na prova. Você vai fazer um ciclo de estudos neste momento, um ciclo pós-edital. E o ciclo, ele nada mais é do que você girar as diversas matérias, matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E, matéria F, por aí vai, e você vai da primeira para a segunda matéria, de C para D, de D para E, de E para F, de F para A, de A para B, e por aí vai. Não tem começo nem fim. É a melhor forma de organizar os seus estudos, porque é a prova de imprevistos. Se você fizer um cronograma de estudo, segunda-feira eu vejo tal coisa, terça-feira tal coisa, se na segunda-feira tiver um imprevisto, vira o caos. Você vai jogar para o dia seguinte, você vai tentar no dia seguinte estudar o dobro da carga horária, vai jogar segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta e por aí vai. Não é legal. No ciclo de estudos, você gira no ciclo de acordo com a sua carga horária do dia, parou, acabou a hora do dia, você para naquele lugar do ciclo, depois continua de onde parou. Beleza? É a melhor forma de organizar. Neste momento, você vai ter que colocar todas as matérias no seu ciclo. Talvez você possa separar, por exemplo, finanças públicas de AFO, para você avançar nas duas ao mesmo tempo. Talvez possa separar administrativo de administração pública. Como eu falei, carga horária pequena para as duas aqui, porque não são matérias importantes, mas basicamente você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matérias. Como eu falei, a AFO lá de cima está um pouquinho diferente da AFO de baixo, e lá em cima a gente tem finanças públicas e aqui embaixo são finanças privadas, basicamente investimentos, então são matérias diferentes. Daria umas 13 matérias mesmo. Se tiver alguma matéria muito mais importante, com muita coisa para ler, que é uma que você vai ter que pegar nesse pós-edital, aí você coloca ela com uma carga horária maior. Pode ser mais interessante colocá-la 2 ou 3 vezes no ciclo. Então, se você, por exemplo, pega micro e macro e coloca 2 vezes no ciclo cada uma, em vez de 13 matérias, é como se você tivesse 15 matérias no ciclo, porque micro e macro aparecem 2 vezes, aí você faria um ciclo de 15 matérias. Orientação geral. O ciclo, para quem não sabe, né? Você deve saber. Cada matéria tem uma carga horária. 60 minutos, 75 minutos, 60 minutos. Isso aqui é mais difícil, maior, 90 minutos. Você obedece o tempo da matéria. Isso é tempo líquido. Se você pega estatística e vai ao banheiro, esse tempo do banheiro não está contando. Quando você para o cronômetro ou anota a hora que você levantou. Quando você voltar, você continua contando o tempo de estudo daquela matéria. Isso é tempo líquido de estudo. Provavelmente você já sabe disso. Está estudando para STN, você é macaco velho. Mas é bom sempre falar, né? Então você pode fazer um ciclo com até umas 15 matérias, dependendo de quais matérias você vai colocar 2 vezes aparecendo no seu ciclo. Beleza? Uma outra orientação geral é que o seu ciclo dure no máximo 3 dias. Então você faz um ciclo de no máximo 3 dias de duração. Em média, tá? Se você estuda 4 horas por dia, tenta fazer um ciclo de no máximo 12 horas. 4, 4, 4, 12 horas. Em 3 dias você gira o ciclo. É interessante girar o ciclo em no máximo 3 dias. Pós-edital, complicado, no máximo 4, mas tenta manter até 3, não mais do que isso. Beleza? Senão você vai ver as matérias uma vez por semana só e não é legal. Revisão. Como você já sabe, eu sou um grande fã de falar mal de resumos, então nada de fazer resumo, pelo amor de Deus. Vai tomar muito tempo para você fazer. Quando estiver pronto, você não vai reler, porque você vai estar precisando avançar e fazer outras coisas. Esquece resumo. Não ajuda a entender melhor quando você resume, não ajuda a memorizar melhor quando você escreve. Não ajuda. Tem vídeos no meu canal mostrando estudos científicos que comprovam que o resumo é uma porcaria. Ok? Então você tem que fazer uma revisão ativa, e a forma mais prática e rápida de fazer a revisão ativa estudando para concurso
é fazer questões de provas anteriores. Questões do seu PDF, questões no site de questões. Então, está lendo coisa inédita? Lê a aula, termina, faz exercício de fixação. Lê a aula seguinte, termina, faz exercício de fixação. Tá? Um parênteses, eu reabri as matrículas para o coaching por causa do STN do Bacen. Tinha encerrado na terça-feira. Link está na descrição se você quiser o meu acompanhamento. Eu vou analisar os seus estudos, vou fazer o seu planejamento e te entregar ele pronto. Você vai estudar assim. Vou fazer o seu ciclo de estudos e mais algumas coisas. E vou te ensinar a revisar da forma mais eficiente possível. Você vai revisar via questões utilizando o meu método de revisão de 4 grupos. Eu inventei, baseado em estudos científicos e baseado em livros de aprendizado. Funciona bem pra caramba. Você vai ler a aula e depois faz questões em alguns momentos diferentes. A gente organiza isso aí com uma tabelinha, fica bem legal. Faz a diferença na sua memorização de longo prazo, beleza? Revisão ativa é o que favorece a memorização de longo prazo. E a gente vai organizar essas questões para você conseguir render bem nesse sentido. Você vai ter um plano, só vai ter que seguir. Não vai ficar quebrando cabeça com o ciclo, não vai ficar precisando de inspiração para fazer uma revisão. Você vai seguir o plano. Deu tal coisa, você vai revisar tal coisa. Deu tal coisa, vai revisar tal coisa. Simplesmente executa o plano. Isso é bem legal. Então, à medida que você vai lendo matérias novas, aulas novas, você vai fazendo questões, pelo menos os exercícios de fixação no final da aula, e matérias finalizadas ficam no modo revisão via questões. 15 questões por assunto, fazendo caderno de erros. Então, deu hora da matéria B, matéria C, perdão, 60 minutos, você vai fazer ali 15 questões, corrige, vê o que errou, lê os comentários do que você tiver errado. Não leia comentários de tudo, não leia comentários do que acertou. A gente está correndo contra o tempo. Leia comentários do que você errou, beleza? Porque fazer questão é uma revisão ativa, mas ler comentário é revisão passiva. Não adianta ficar querendo ler comentário do que você já sabe, você está jogando tempo fora. Tenha isso em mente. E faça o caderno de erros enquanto você está fazendo questões nas matérias finalizadas. Caderno de erros é para matérias finalizadas, tá? Errou, joga essa informação para o caderno de erros. Mais uma questão errada, joga aquela informação para o caderno de erros. Vai juntando ali tudo que é precioso para você, tudo que é difícil, tudo que é importante. Esse vai ser o seu material de revisão de véspera de prova. Ler o caderno de erros. Beleza? Isso é muito importante. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Tem muito vídeo com muita técnica, muita dica aqui no canal. E se você estiver precisando de acompanhamento, quiser contar com a minha ajuda, coaching, matrículas abertas só até sexta-feira, também conhecida como amanhã, dia 19 de janeiro, até as 23h59. Depois disso, coaching só em março. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.